A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 15 de fevereiro de 2026 e traz o tema A Obra do Filho. Obviamente que ao lermos já entendemos, né? Que é a obra do Filho de Deus, tá bem? E outra observação, que obra não está no plural, está no singular, tá bem? Mas no decorrer da lição nós vamos falando sobre isso. O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 9, que está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Como eu disse, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 9. A verdade prática nos ensina que a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Vamos para os objetivos da lição, né? O primeiro é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a fé. 2, mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E o terceiro objetivo, ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Bem, então, como sempre fazemos, destacamos algumas, deixa eu só acertar o negócio aqui, destacamos algumas partes, né, da lição, como sempre fazemos, e já no início estamos trazendo algumas observações pertinentes à nossa análise. Talvez não seja tão relevante para outros, mas para nós é, sim, importante destacarmos fazermos algumas observações interessantes a respeito da lição. A primeira é que nós não estamos falando de todas as obras realizadas por Cristo na Terra. Nós estamos falando da obra completa, como ela está no singular, nós estamos falando da completude da obra de Deus. Por isso nós vamos falar que ela é única, que ela é suficiente, que ela foi vicária, tá bem? Então, uma coisa é nós falarmos das obras, dos milagres, de tudo que Cristo realizou, e outra é nós falarmos, no geral, a obra que o Senhor veio realizar. Tá bem? Dentro desta obra, nós temos 3 momentos interessantes dentro da lição. O primeiro é a sua humilhação voluntária. O que isto quer dizer? Deus foi humilhado, Deus se humilhou, quer dizer, né, a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora, também por isso obra no singular, é igual quando nós vamos cantar o hino que fala sobre o pecado, o hino de número 15. Então, ele não diz os meus pecados, mas ele diz o meu pecado. Ele vai falar no singular, porque é o pecado geral, não todos os pecados. Quando convidamos a aceitação de Cristo como Salvador, os teus pecados tu queres deixar. Então, sempre prestando atenção, porque detalhes às vezes escapam e nós deixamos de entender completamente aquilo que está sendo dito. Então, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa. Tá bem? Talvez alguns tenham achado estranho algumas colocações, algumas observações dentro da lição. Mas quando nós paramos para entender, para compreender, e quando sempre digo, nós temos uma base sólida,
É por isso que antigamente, bem lá no começo, quando Jesus Cristo me chamou, para você fazer um curso teológico, para você entrar, você tinha que ter pelo menos 2 anos de conversão. Por que estes 2 anos de conversão? Para que você tivesse pelo menos o básico, né, da doutrina, dos costumes da sua igreja, da sua denominação, tudo aquilo que você precisa. Por quê? Quando a pessoa vem despreparada para uma determinada função, ou para uma determinada obra, ou para o que ele vai fazer, ele fica meio deslocado. Em determinados momentos, ou ele se torna, né, um bom aluno, ou ele vai se tornar um bom herege, porque você vai ver e ouvir coisas que, infelizmente, não condizem. Não estou falando da lição, estou falando de cursos, de faculdades teológicas, né? E alguns até, infelizmente, alguns professores tentam dizer o contrário do que está na Bíblia, e até colocando em dúvida algum dos grandes milagres realizados na Bíblia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de, pelo menos, ter uma base para tudo que vamos estudar. Porque, senão, é óbvio que ficará muito mais difícil, muito mais complicado, e, às vezes, o entendimento não será correto, coerente com aquilo que está sendo ensinado. Tá bem? Então, às vezes, quando nós nos deparamos com um material um pouco mais complexo, obviamente, ficaremos perdidos, acharemos estranhos, algumas colocações nos parecerão diferentes, mas vamos analisando ponto a ponto até entendermos. Tá bem? Então, falaremos da humilhação voluntária, quer dizer, se é voluntária foi porque ele quis ou se ofereceu para isso. Vamos falar de sua obra redentora, quer dizer, que está ligada à redenção, quer dizer, nós estamos falando desde o princípio, esta humilhação, este oferecimento, não vem no Gênesis 1, mas muito antes disso, na eternidade, o Cordeiro de Deus já havia sido separado para esta obra redentora, o Cordeiro sacrificial, o Cordeiro pascal, o Cordeiro que derrama sangue, e também a sua exaltação. Quando falamos da exaltação, não tem nada a ver com Cristo ter perdido aquela glória que era, como ele mesmo diz desde o princípio, não tem nada a ver com Jesus Cristo de perder a deidade, ou deixar de ser Deus, ou abrir mão de sua deidade. Não, quando nós falamos de exaltação, nós estamos falando de que Cristo, desde a encarnação até o Calvário, e, consequentemente, a sua morte, na sua ressurreição, não é que ele tem algo novo, ele é devolvido a ele, vamos dizer assim, porque voluntariamente ele entregou, voluntariamente ele abriu mão, não de sua deidade, mas de alguns direitos, vamos dizer assim, dos seus direitos, e fez o quê? Ao voltar Jesus Cristo, o que acontece? Ele mesmo ora e diz, aquela glória que eu já tinha, eu vou tê-la de volta. Ele falando aos seus discípulos, ele diz, eu vou retornar. Quer dizer, vou retornar para o lugar que eu momentaneamente eu deixei para obedecer humildemente, voluntariamente, para realizar a obra redentora, e agora volto para a minha exaltação, volto para o meu lugar, tá bem? Aquele que eu ocupo desde a eternidade, desde a eternidade. Então, Cristo não perde a sua deidade, não perde. Então, quando nós analisamos, é por isso que eu digo que nós precisamos pensar mais detidamente, ler mais detidamente, tomar cuidado com quem nós ouvimos, principalmente, né, nas muitas... desculpe a introdução muito longa, principalmente nas várias visões que nós temos, nos vários entendimentos que hoje são explicitados através das redes sociais, né? Se você é pentecostal, se você é calvinista, se você é tradicional, né? Se você é luterano, se você... Quer dizer, tudo isso, lá naqueles 2 anos que eu falei de início, de conversão, é que você vai ter uma base com isso. E sabendo disso, você vai também conseguir separar o espinho da carne, o joio do trigo, que é do que não é, tá bem?
Nós vamos também falar, como está escrito aqui na verdade prática não, nós já falamos aqui, faz parte da verdade prática, né? Tudo isto revela o quê? Que somente ele, Jesus Cristo, óbvio, é digno de toda adoração e de toda a... É digno de adoração, de toda adoração e obediência. Logicamente, agora é de nossa parte, porque ele nos dá o exemplo. Esta aqui está no segundo objetivo da lição, segundo objetivo que diz sobre a obra redentora, né? A obra redentora do Filho. Obviamente que aqui nós não vamos falar dela novamente, porque já vamos falar aqui, mas vamos falar da sua objetividade, como que eu poderia dizer? A obra, da sua eficácia, tá bem? Dentro da eficácia da obra redentora. Ela é única, quer dizer que não precisa ser repetida, nós vamos ver mais adiante. Segundo, ela é suficiente, ela não precisa de ajuda, não precisa de adendo, não precisa de homem, mulher, jovem, ou o que quer que seja para contribuir ou para a melhoria também da obra de Deus. Não precisa, porque a sua obra redentora é suficiente. E vicária, porque ele toma o nosso lugar, ele substitui a cada um de nós. Tá bem? Ele substitui, ele morre a nossa morte, ele nos dá a sua vida e, ao mesmo tempo, ele clama por nós. Ele clama pela vida de cada um de nós. Tá bem? Então, nós vamos, dentro da lição, procurar entender. É por isso que nada. Vamos mais adiante e vamos dizer assim, né? Cada um na sua. Na introdução, nós temos esta parte, né? Vai falar sobre a eternidade do Filho de Deus, que assume a forma humana, vive uma vida sem pecado, né? E também morre em nosso lugar. Foi o que eu acabei de dizer agora, tá bem? Dentro da obra redentora. Por isso, ela é única, suficiente e vicária. Mas sua missão também tem o quê? Mais 3 abrangências. Veja, porque o perdão do pecado, vamos entender o texto, a sua missão abrange não apenas o perdão de pecado. Quer dizer que isto não está sendo retirado do texto. Está nos dando a ideia de que algo mais, ou alguma coisa, ou algumas coisas a mais serão acrescentadas dentro desta lista. Dentro do quê? Dentro desta missão. Tá? Quando ele diz não apenas, ele não está tirando a importância, a relevância da primeira, que é o perdão dos pecados. Porém, ele diz não somente para isso, mas precisamos olhar para mais, quer dizer, uma abrangência maior, um alcance maior do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua missão. Desde o seu nascimento, ele nasce para quê? Ele nasce para crescer, ele nasce para ser perseguido, ele nasce para fazer a vontade do Pai, que é para ir à cruz do Calvário, entregar a sua vida e ressuscitar ao terceiro dia. Porém, a sua missão, então nós temos aqui, vamos tirar o não apenas, não porque está errado ou por causa disso, mas não, vamos fazer uma lista só. Sua missão abrange o perdão dos pecados, veja, não apenas, mas aqui é um complemento que é dizendo assim, vai vir alguma coisa a mais, nós temos alguma coisa a mais, precisamos perceber esta coisa a mais. Tá bem? É aqui que dá a ideia. E quando nós não entendemos, diz, por que não apenas? Uma vez eu estava dando aula, só uma coisa, e eu falei que Jesus Cristo, que Deus criou o mundo do nada. Para quê? Quando eu disse do nada, o aluno se levanta e diz, então quer dizer que a voz de Deus... Eu estava falando que Deus não precisa de nenhum princípio para realizar a criação. Ele criou do nada. Né? Lembra do verbo bará? E o irmão, ele encasqueirou que eu falei que Deus, que a voz de Deus, que a palavra de Deus, porque Deus criou todas as coisas, exceto o homem, com o poder de sua palavra. Ele disse, então a voz de Deus não é nada. Então a palavra, e isso demorou aí 60 minutos ou mais, para que nós... porque não havia dado nem tempo de se explicar também. Então, veja, é aí que está a questão. É nós
primeiro ouvirmos e esperar, tá bom? Se lá no final alguma coisa estiver errada, tudo bem, a gente reclama. E o melhor seria não reclamar, mas perguntar. Isto é um direito do aluno questionar. Então, veja, nós temos aqui não apenas e temos um mais. Quer dizer, um porém, um mais. Fica difícil, um mas. Né? Um porém, um contudo, um entretanto. Veja, então o não apenas tem uma explicação. Quer dizer, não está dizendo que o perdão dos pecados ele é tratado de forma diminuta na lição, ou na pregação, ou no estudo. Não, ele está dizendo que, veja, além de, temos mais coisas. Precisamos observar. Então, vamos lá, nós estamos aqui ao quê? O perdão dos pecados. Veja, primeira coisa, é óbvio que aqui está um dos pontos principais. Se não, dentro das prioridades da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira, que é o perdão do pecado. Por quê? Quando o Senhor perdoa os nossos pecados, ele nos reconcilia com Deus. Aquele elo que havia sido quebrado por causa do pecado, veja, ao perdão do pecado, ele reconcilia o homem com Deus e traz paz à sua vida. Segundo, não em ordem, então, quando eu digo segundo, eu também não estou colocando em ordem de excelência, mas para colocarmos aqui. 2, o Senhor veio para perdoar os pecados. Segundo, ele vem para revelar o caráter do Pai. Veja, por que eu estou usando ele vem? Por causa de sua missão. Se eu tenho uma missão, é porque eu vou fazer alguma coisa. Eu irei fazer alguma coisa. Eu vou para algum lugar. Então, o Senhor, ele vem para quê também? Segundo, revelar o caráter de Deus. Quer dizer, quando olhamos para Cristo, nós vemos o Pai. Ora, ele mesmo disse isso. Ele falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Veja que coisa excelente. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quer dizer, todo o caráter, toda a característica, todos os atributos de Deus Pai estão na pessoa do Deus Filho, porque ele também é Deus. Tá? Não podemos nos esquecer disso. Então, ele perdoa o pecado, ele revela o caráter do Pai. Quando olhamos para Cristo, quando vemos a Cristo, quando ouvimos a Cristo, quando acompanhamos os seus passos desde a encarnação até o Calvário, mas desde a encarnação, irmão Maurício, desde a encarnação, nós vamos ver que desde o seu nascimento, o Senhor Jesus Cristo, ele já vem ensinando, ele já vem mostrando. Quando olhamos para aquela criança na manjedoura, nos lembramos de Isaías, nos lembramos da sua simplicidade, nos lembramos da sua deidade. Por que nós vemos naquela criança na manjedoura a sua deidade? Por que vemos a deidade? Porque, veja, os três sábios, que algumas versões falam 3 reis magos, eles vêm do Oriente, eles vêm do Ocidente para o Oriente, para quê? Para reverenciar, aleluia, para reverenciar o Deus que nasceu, o Deus que encarnou. Então, nós vamos ver desde o seu nascimento. Aliás, antes do seu nascimento, nós vamos ver as profecias, nós vamos ver as revelações, nós vamos ver Maria guardando todas as coisas, tudo que ela ouvia acerca do menino. Até o dia em que ela olha para ele e diz assim, façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Veja, Então, nós temos na missão de Cristo o que é a revelação do caráter do Pai. Quer dizer, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós estamos vendo o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele disse, e eu estou repetindo novamente. A terceira característica dentro da missão de Cristo é o quê? A restauração de toda a criatura. Veja, não é só a restauração dos homens, não é só a restauração, mas Cristo restaurará todo o sistema. A própria Bíblia nos ensina que a natureza clama juntamente conosco, a natureza clama pela volta de Cristo, porque ela também será restaurada. Ela também será restaurada.
o que houve o caos desde o princípio, né? A terra era sem forma e vazia, veja, e ela, a partir do momento do pecado dos homens, ela passa a produzir cardos e abrolhos, quer dizer, né? Alguns dizem também, né, que as montanhas surgem, a terra não tem nada a ver com terra plana, então não vou nem falar. Veja, alguns estudiosos, eles trazem visões, talvez interessantes, talvez não. Veja, até parei, porque alguém pode entender errado, mas a partir do momento do pecado de Adão, a Terra ela é transtornada também, o planeta é transtornado também. E, obviamente, que ela, veja, toda a criação clama, clama. Ah, mas, irmão, e no céu? No céu também clama. Lá estão os justos debaixo do trono de Deus, lá no Apocalipse, dizendo: até quando, Senhor, deixará de vingar o nosso sangue? Até quando? Quer dizer, toda a criação clama por este retorno. E quando nós olhamos para a missão de Cristo, nós estamos vendo que a restauração de todas as coisas, tá? Sejam toda criatura, toda a criação de Deus clama por esta restauração. Então, olhamos a missão de Cristo, nós vemos o quê? Que ela abrange, tá? Se nós suprimíssemos aqui, então vamos lá, vamos ler como está. A sua missão abrange não apenas perdão de pecado. Muitas vezes nós limitamos a obra de Cristo a uma única coisa. Mas não. Veja, só aqui nós temos dois fatores a mais. Primeiro, perdão de pecado. Segundo, a revelação do caráter do Pai. E o terceiro, a restauração de toda a criação. Tá bem? Então, não podemos limitar ao nosso entendimento ou àquilo somente que nós vimos ou ouvimos. Não, nós precisamos buscar, porque Cristo é uma fonte inesgotável de instrução, de ensinamento e também de esclarecimento a respeito da sua palavra, porque o Espírito Santo é quem inspira os homens para escrever as Sagradas Escrituras. Né? E Jesus Cristo é o Verbo encarnado, a palavra, o Logos encarnado. Então, nós temos aqui, tá bom? Nós vamos para o ponto, às vezes eu fico preocupado com o tempo. Vamos para o ponto de número 1. Primeiro, humilhação voluntária do filho. Tá? Está aqui, a humilhação voluntária do filho. Nós já demos uma dica, né? Um início, que esta humilhação, apesar do nome, apesar do termo nos trazer, né, principalmente para aqueles que não têm, não estou dizendo que eu tenho, que você não tenha, tá? Me entenda, por favor. Eu estou dizendo que a humilhação de Cristo é algo já pré-estabelecido. Aqui a questão da humilhação é ele deixar o seu trono de glória para vir até a terra. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu transgressão, aquele que não conheceu a falsidade humana, aquele que não conheceu, agora ele vai se humilhar a ponto de, como nós veremos mais adiante, se colocar ou vir e estar no mesmo nível, no mesmo patamar que nós. Talvez cabe uma observação, não no mesmo, porque ele veio para servir e nós não servimos. Por muito tempo nós não fomos servos, mas o Senhor, desde a sua encarnação, ele se torna servo até a morte e morte de cruz. Tá bom? Então vamos lá. Os crentes, quando nós falamos sobre a humilhação, né, nós vamos falar sobre a submissão de Cristo. Já falamos sobre missão, e o que é submissão? Tá? Quer dizer, é estar debaixo de uma missão. Estar debaixo de uma ordem, debaixo de um comando, debaixo de uma tarefa que lhe foi dada. Então, ser submisso é você estar debaixo de ordens e obedecendo. Tá bem? Obedecendo voluntariamente. Quando olhamos para Cristo, nós vemos que a sua vida, o seu servir foi muito mais excelente do que o nosso. Por quê? Veja, nós vemos que
Jesus Cristo está submisso, está sob uma missão. Tá? Toda vez que nós olhamos sob, tá? É diferente de sobre. É o oposto, né? Aqui é sobre e aqui sob é embaixo. Submarino, submerso, quer dizer, está embaixo. Nós vamos sempre ter esta ideia quando olhamos para... E olhando para Jesus Cristo, veja, o ponto de número 1 diz assim, a submissão de Cristo. Quando olhamos para Cristo, nós precisamos olhar também para a sua glória. Senão nós nunca entenderemos esta submissão, esta humilhação voluntária. Se nós olharmos ele simplesmente como aquele que veio e só limitamos a um serviço de sofrimento, morte e ressurreição. Mas, veja, o princípio é de onde Jesus vem, de onde ele foi chamado, quando ele foi chamado. Tá bem? Quando ele se oferece voluntariamente, quando nós falamos de voluntário, nós estamos falando da pessoa que se oferece para fazer, ou de alguém que se oferece para fazer alguma coisa. Tá? Mas aí nós temos que voltar antes da criação e ir para a eternidade. E lá na eternidade nós vamos ver que ele é Deus. Que ele é Deus. Então esta submissão, ela se torna infinitamente mais superior do que a nossa, ou de qualquer ser humano, ou inumano. Não há arcanjo, anjo, não há querubim, não há serafim que consiga ser tão obediente e submisso quanto foi Cristo. Eles têm o seu grau de submissão, de obediência, mas não se compara a Cristo. Porque, veja, para fazer isto, ele vai concluir a obra redentora, que é única. Veja, quando olhamos para as obras, nós vamos ver as obras até Cristo, todas elas sendo refeitas. Feitas todos os anos, feita todos os dias, feita todos os meses. Por quê? Porque não eram suficientes para aplacar a vontade de Deus, o desejo de Deus. Não vamos falar da ira, mas o desejo de Deus de colocar o pecado abaixo. E o pecado vai abaixo dos pés, vai estar sob os pés de quem? De Cristo. Então, aqui ela é suficiente. E é vicária, porque eu já disse, ele nos substituiu. Pensando assim, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver. Como eu já disse, é fácil? Não, não é fácil. E por mais que sejamos, por mais que possamos pensar ou viver do mesmo modo como pensou e viveu Cristo, nós ficaremos muito aquém. Mas, dentro das nossas limitações, nós podemos buscar. Veja, senão o Senhor não teria dito para Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, anda na minha presença e ser perfeito. Já disse isso. Se eu for querer me comparar a Deus, eu nunca conseguirei. Se eu me comparar a alguém marginalizado, alguém que está sofrendo muito nesta terra, eu poderia achar que eu até sou um santo demais. Mas esta perfeição eu tenho que alcançar em mim mesmo. Não é ser melhor do que os outros, mas ser melhor do que eu todos os dias. Eu tenho que me superar todos os dias até que eu alcance um nível que dali mais eu não passo. É o que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, eu cheguei num estágio em que eu olho e falo assim, não me molestem, desde já ninguém me incomode, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Porém, veja, esta questão de sou humano e não consigo ser perfeito, não estou criticando ninguém, só lembrei da frase, ela não nos exime da responsabilidade de, pelo menos, buscar o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Tá? Muitas vezes nós colocamos a nossa humanidade, a nossa falibilidade, as nossas carências, tudo aquilo que nós achamos que pesa ou que nos traz algum benefício, e nós queremos fazer o quê? Nós queremos usar isto como desculpa, como moeda de troca com Deus, e um monte de coisa. Veja, mas se o Senhor olhou para nós e disse, sejam perfeitos. Essas desculpas que nós arranjamos, desculpa se eu citei alguma coisa conhecida, não é
não foi da minha vontade. Eu lembrei, né? Eu sou humano, eu sou humano. Eu sei, Deus sabe que nós somos. Tanto é que o salmista disse o quê? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Tá bem? Ele diz ainda que a sua mãe te rejeite, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor, 49 de Isaías. Quer dizer, o Senhor conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos humanos, mas ele sabe também que nós podemos melhorar. Contaremos com sua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Deus Filho, com a palavra do Senhor, e vamos tentando melhorar a cada dia. Ser humano não é desculpa. Não é desculpa para não melhorar, para não buscar uma melhora. Então, veja, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Por quê? Somos chamados não apenas a crer em Cristo, o que seria, eu ia dizer que seria fácil. Não. Crer também eu preciso para acreditar, aquela fé que eu preciso para acreditar e me entregar a Cristo ou reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador até o batismo e depois ser fiel até a morte, para que eu receba a coroa da vida, também eu preciso desta fé, ela precisa ser me dada por Deus. Mas veja, somos chamados não apenas para crer. Aqui, como tem não apenas, que eu já expliquei, aqui da mesma maneira. Então eu não preciso crer. Não, você tem que crer, porém, a pensar e agir como ele agiu. Quer dizer, eu creio em Cristo e a minha vida será pautada por seus preceitos, por seus mandamentos, e eu vou também pensar, tá? Psique, a minha mente transformada, metamorfoseada pelo Espírito Santo, numa nova criatura, e eu vou fazer o quê? Os meus pensamentos sairão deste campo do pensamento e eles serão praticados, eles serão realizados, eles serão concretizados. Quer dizer, eu vou agir. Agir como quem? Agir como Cristo. Agir como Cristo. Então, veja, entendemos? Não apenas aqui, não diminui, não descaracteriza, não é nenhum demérito, mas veja, nos lembra que não é só isso. Tem mais coisas, tem mais coisas. Assim como na missão de Cristo, não é somente o perdão de pecados, mas é a revelação do caráter do Pai, a restauração de toda a criação. Na submissão de Cristo também, veja, não somos chamados apenas para crer em Cristo, mas pensar e agir como ele. Senão seria muito fácil. Tá? Eu creio em Jesus Cristo, mas penso do jeito que eu quero e vou agir, as minhas ações serão coerentes com a minha vontade, com o meu egoísmo, ou com o que quer que seja. Tá bem? Vamos mais adiante, senão a aula vai ficar muito extensa. Vamos para o ponto de número 2, que diz o esvaziamento de sua glória. Tá? Deixou o seu trono de glória. Quer dizer, veja, nós vamos falar mais uma vez, mais um pouquinho, nesta questão do esvaziamento de sua glória. Tá? Quer dizer, quando nós pensamos na humilhação de Cristo, temos que lembrar que ela é voluntária e que, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes, na sua humilhação voluntária, ele devota toda a glória de sua obra para Deus. Assim como o Espírito Santo vai também glorificar o Filho na face da terra. Tá bem? Então, esse esvaziamento que nós vamos ver é por um breve momento. Tá? Esse esvaziamento é a questão de não fazer uso. De não fazer uso. Mas nós vamos ver Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. Então, de seus direitos divinos, tá? De seus direitos divinos, o Senhor, ele deixou de usar os direitos divinos. Não que ele tenha deixado de ser Deus. Tá? E não quer dizer que ele volta para o céu para receber algo novo. Não. Nós vamos ver isto mais adiante. Calma. Então vamos lá. Ponto 1, 2.
Vamos falar sobre o esvaziamento de Cristo. Quer dizer, o que é um esvaziamento de Cristo? Ficou o Jesus homem e o Cristo Deus foi embora, Cristo Deus ficou. Eram teorias, doutrinas que existiam no início da igreja, que os apóstolos combateram muito fielmente a palavra, muito fielmente a Deus, e graças a Deus a doutrina ela chega até nós de maneira sadia, mas porque existiram homens que não se assustaram com determinadas coisas. Então vamos lá, o esvaziamento de sua glória. O que isto quer nos ensinar? Sendo ele igualmente Deus, tá? De igualdade, sendo igual, possuindo a mesma essência, possuindo os mesmos atributos, possuindo as mesmas características, tá bem? Mas nós vemos a sua atuação, alguns podem chamar de personalidade, outros ficam assustados com a questão de alguns usarem o termo pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Mas vamos evitar, então, estes termos que não é que complicam, mas que alguns usam para complicar. Então, sendo ele igualmente Deus, não é igualmente a Deus, mas sendo igualmente Deus, o Deus Filho, compartilhando da mesma natureza, tá bem? Do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, mas não da sua divindade. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, kenosis, assumindo a natureza humana. Veja, aqui, mesma natureza de Deus. Tá? A mesma essência de Deus. Todas as características, todos os atributos divinos, únicos, pertencentes à divindade, pertencentes a Deus, estão na vida de Cristo. Quer dizer que o que é que ele faz então? Veja, da mesma natureza divina, nós vamos falar que ele assume a natureza humana. Tá? Preferiu, quer dizer, voluntariamente, quando eu prefiro algo em detrimento de outro, quer dizer que eu estou aceitando voluntariamente ou escolhendo. Preferiu privar-se de seus direitos, não da divindade, como nós já dissemos no início. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo, o verbo se fez carne, óbvio, Deus é Espírito, Jesus Cristo se fez carne. Então, ele assume a natureza humana, porém, sem pecado. Tá? Ele assume a nossa natureza, a nossa forma, andou, comeu, bebeu, dormiu, sentiu fome, chorou. Quer dizer, Jesus Cristo expressou, tá, a natureza humana, porém, sem pecado. Mas o que chama a atenção, como nós vamos dizer agora, é como ele assume a natureza humana. Ele assume a natureza humana requerendo os seus direitos? Não. Pedindo privilégios? Não. Assim como ele vai conversar com os sacerdotes, com os escribas, ele diz, vós sois deuses, vocês sabem. Quer dizer, ele não é que ele está zombando, mas ele está assim, dizendo, mas vocês não dizem que são deuses? Veja, o homem tenta ser Deus. Um livro muito antigo, eu cito sempre esse livro, e ele tem lá o homem que quer ser Deus. O homem é pó. E o homem querendo ser Deus, não conseguindo, chorou. E o pó molhado virou lodo e lodo só. Enquanto o homem tenta angariar as coisas para
se colocar em posições acima dos seus semelhantes, e alguns até se consideram semideuses, alguns se consideram até deuses, no intuito, na vontade, no desejo de controlar, de decidir a vida dos outros. Nós temos o oposto em Deus, o Deus que se fez homem. E além da forma humana, veja, a natureza humana, assumiu a natureza humana na forma de servo. A coisa, veja que a lição ela vai mais fundo do que muitas vezes nós analisamos. Tá bem? Muitas vezes nós queremos ser submissos, nós queremos nos esvaziar, mas nós não queremos servir. Porque ser servo, tá? Lembra da ideia do escravo, do serviçal, daquele que se humilha, daquele que é humilhado, daquele que passa por situações constrangedoras, porque ele é servo. Jesus Cristo não olhou para isso. Ele simplesmente, na sua obediência, tá? Vamos falar no ponto de número 3, tá? Vamos emendar, então, desde a sua obediência do Calvário, da encarnação até o Calvário, ela é plena. Isso quer dizer que, quando ele assume a forma de servo, é para servir de verdade. Você vai vê-lo lavando os pés aos discípulos, você vai vê-lo chorando a morte do seu amigo, você vai vê-lo atravessando o mar para chegar a Gadara, para expulsar um demônio, você vai vê-lo servindo de várias formas, ressuscitando filhos da viúva, ressuscitando, curando servos de... Né? E sendo reconhecido, veja, ao mesmo tempo, reconhecendo o seu senhorio. Quando ele diz para o centurião, ele diz, vamos até a sua casa, ele disse, não, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Era um centurião, era um soldado, um oficial romano, quer dizer, que tamanho seria esta casa? Mas ele achou a sua casa indigna, a sua pessoa indigna de receber a presença de Cristo. Ele diz, sabe por quê, Senhor? Porque eu também tenho homens ao meu comando. Eu digo, vai, eles vão, vem, eles vêm. Dize uma só palavra e o meu servo será curado. Olha a fé, ele diz, em todo Israel, em Israel eu não vi tamanha fé. Aquele homem reconhece o senhorio de Cristo. Mesmo ele não fazendo uso destes privilégios, ele privando-se de seus direitos, mesmo assim com as suas atitudes, com os seus atos, quando ele caracteriza a pessoa do Pai nas suas atitudes, ele é reconhecido como Senhor. Então, para mim é vergonha ter. Não porque o Senhor mas porque o Senhor é Senhor e minha casa não é digna. Eu não sou digno de tê-lo sob o meu telhado, sob o meu telhado. Olha aqui. Que oração maravilhosa, que oração maravilhosa. Então nós vemos, nós olhamos, nós prestamos atenção, né, ligando os dois pontos, que ele assume a natureza humana. Mas veja, não aquela natureza humana que nós queremos assumir, né, porque o homem ele tem 3 faces. Tá bem? Aquele mostra, que geralmente não é ele, aquilo que ele gostaria de ser. Tá bem? Isso aí, às vezes, também nós demonstramos, mas não demonstramos a última, que é quem nós somos realmente. Quem nós somos realmente. Então, o homem ele vai sempre mascarar, o homem ele vai sempre usar de cera, quer dizer, da falta de sinceridade diante de outros homens. De Deus nós escondemos, mas muitas vezes nós não somos sinceros diante de Deus. Nós usamos máscaras diante de Deus. Então tem 3, né? Quem nós somos, isso nós nunca mostramos. Quem gostaríamos de ser, talvez. E quem nós demonstramos que somos. Quer dizer, nem sempre, 99,9% das vezes, não é verdade. Aquilo que nós demonstramos não é quem nós somos. Não é quem nós somos. Mas Cristo, ao assumir a natureza humana, ele assume a natureza humana e assume ainda na forma de servo. Tá bem?
dentro do seu serviço, da sua servidão, a obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Tá? Isto quer dizer que não houve um momento sequer na vida de Cristo, desde a encarnação até o Calvário, que ele usurpasse ou tomasse para si, ainda que tivesse direitos, mas como a sua humilhação voluntária foi voluntária, que ele pelo menos pensasse, assim como Adão pensou, como o diabo pensou que ele pensaria, ou que ele agiria, e graças a Deus ele não conseguiu, ele simplesmente serviu. Simplesmente serviu. Desde a encarnação, não houve um momento sequer que Cristo pelo menos pensasse em tomar o lugar de Deus. Neste espaço de tempo que nós estamos falando da sua humilhação voluntária, da encarnação até o Calvário. Então, veja, esta lição nos ensina que ele desceu, no sentido de se humilhar de uma tal maneira. Quer dizer, quando falamos que algo desceu, quer dizer, está indo para baixo, o Senhor foi na escala da servidão, ele desceu à condição mais humilde. É por isso que eu digo, por mais que nós nos esforcemos para sermos humildes, para nos voluntariarmos, para sermos servos, nós nunca conseguiremos sequer chegar aos pés de Cristo. Por quê? Ele desce à condição mais humilde, tá bem? E a ideia, veja, às vezes a pessoa fala, mas está repetindo, não está, veja por que a ideia é interessante. Olha, a condição mais humilde e morre. Veja que até o momento da sua morte, que ele poderia, o pai poderia. O pai está vendo o filho desde o nascimento, desde a sua encarnação, o Deus Pai está vendo Deus Filho padecer, tá? Faz parte até da oração, né? Padece sob Pôncio Pilatos, sob de novo, né? Debaixo da administração de Pôncio Pilatos. E Cristo poderia, porque ele é afrontado constantemente e diz, e aí, faz alguma coisa? Ele diz, não, eu não vim para fazer nada, eu vim para obedecer. Eu vim para ser submisso só. Tá? Hoje eu venho como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, daqui a uns tempos eu vou voltar. Mas aí eu venho como leão da tribo de Judá. A espada afiada. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí sim, eles vão saber quem é Cristo. E eles verão, até os judeus, verão aquele a quem transpassaram. Tá? Então, a sua obediência, veja, ele poderia, na morte, falar, bom, praticamente acabou, 44 minutos do segundo tempo, praticamente acabou. Então, eu volto à minha condição. Ele diz, não. Ele morre. Quando ele diz, está consumado, e entrega a sua vida, ele diz e entrega como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus que foi escolhido lá na eternidade. Agora ele diz, veja, quando nós falamos mais humildade e morre, quer dizer que, veja, nenhum momento, até o Calvário, ele foi obediente. A sua obediência foi plena, foi completa. Veja, ele morre como servo. Morre como servo. Simplesmente, ele dá o seu brado de vitória. Entregou a sua vida por nós, entregou a Deus a sua vida por nós. Vicário, substitutivo. Inclinou a sua cabeça e expirou. Porém, como a sua obediência foi plena, ao terceiro dia ele ressuscita. E diz aos seus discípulos, diz para as mulheres, dizei aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou encontrá-los, se eu não me engano, na Galileia. Diz aos meus discípulos e a Pedro. Opa, agora a coisa começa a mudar de figura.
fala para Pedro, que eu vou falar com todo mundo, mas eu quero um particular com ele. Veja que maravilha a ressurreição de Cristo agora vai nos ensinar. As mulheres vão tocar em suas vestes. Ele disse, não, ainda não fui. Não fui assunto aos céus. Quer dizer, eu não recebi ainda a glória que eu já tinha. Eu vou recebê-lo de volta. Não perdi. Não que eu não tinha. Eu deixei e agora vim para cá. É aquele filho que, vamos dizer assim, eu estava pensando numa ideia, talvez nem encaixe. É aquele filho único que tem a herança toda da família. Mas para um bem maior, para salvar a família, ele abre mão da herança. Tá bom? Talvez no futuro ele receba, que não é o caso de Cristo. Ele teve de volta tudo aquilo que ele deixou. Que ele preferiu privar-se. Ele teve de volta. Tudo aquilo. Tá bem? É como alguém que abriu mão de tudo, tinha direito de tudo, mas para ajudar, para salvar, para melhorar, ele abriu mão. Então, por um breve momento, no caso de Cristo. Então, a obediência de Cristo foi plena. Tá? E como foi esta obediência plena desde a encarnação até o Calvário? Veja, nós falamos da sua servidão, mas ele desce à condição mais humilde, que é ser um servo. Não havia, geralmente eram os escravos, eram os que eram trazidos de outras nações que faziam isso. Lavavam os pés, carregava água, fazia. Jesus Cristo colocou-se nesta. Enquanto alguns estavam preocupados em sentar-se à direita ou à esquerda dele. Ele simplesmente faz o quê? Ele lava os pés aos discípulos. E esta condição de humildade vai até a sua morte como servo. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Tá? Que a questão de servo, o ensino de humildade, ser humilde, não é condicionado a momentos, mas a todo dia, desde o dia em que aceitamos a Jesus. E nós vamos nos aperfeiçoando até que conseguimos chegar. Ponto 2.1 fala sobre a obra redentora de Cristo. Por que é interessante a obra redentora do Filho? Veja, porque quando comparamos aquilo que servia de sombra para nós, veja, é esta a ideia, comparar, tá? Trazendo o quê? A ineficácia do sacrifício levítico, a ineficácia, porque era uma sombra, do serviço levítico, das ofertas levíticas. Veja, havia uma certa, óbvio, se Deus pede, então ele recebe aquilo por enquanto, mas não é aquilo. Não é aquilo ainda. Aquilo é uma sombra. Ele vem nos preparando, a revelação é progressiva para que a gente não a nossa mente não entre em parafuso. Não entre em parafuso. Então, quando olhamos para a obra de Cristo, precisamos olhar para a obra do Antigo Testamento, ainda que dentro da sua ineficácia. Tá? Aí Paulo diz assim, por causa disso a lei é ruim? Não. A lei é má? Não. Porque ela serviu de aio, ela nos trouxe. Aquele escravo que nos pegou pelas mãos e trouxe. Ela mostrava o pecado, mas não podia fazer nada pelo pecador. Jesus Cristo é o contrário. Como ele é o cumprimento da lei, ele mostra o pecado e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, por isso nós estamos falando da obra redentora. Ele redime. Então, a lição traz a ideia do dia do Yom Kippur, né? O dia da purificação, ou o dia da expiação, como está na lição. Tá bem? E nos lembra que no dia desta festa, no dia desta expiação, no dia do Yom Kippur, era exigido um sacrifício. Mas veja que os levitas, o sumo sacerdote, o sacerdote, eles traziam sangue alheio. Alheio quer dizer, não era o sangue deles, era o sangue de outro, era o sangue de inocente. Tá? É esta lição que o Antigo Testamento vai nos trazer. Também o sacerdócio
ele era falível. Por que precisa de uma da nova aliança, como está na leitura da ceia? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque havia uma aliança no Antigo Testamento, mas esta aliança ela era passível de falhas. Por quê? Porque era totalmente, vamos dizer assim, todo o seu serviço era humano. Ainda que fosse para Deus, mas o serviço é humano. Logo, tinha falhas. Veja, o próprio sumo sacerdote ele tinha que oferecer pelo seu pecado e o do povo. E se ele entrasse aquela uma vez por ano no Santo dos Santos em pecado, ele não saía de lá de dentro. Ele teria que ser substituído. Tá bem? Então, quando nós olhamos para isso, o que nós nos lembramos? Que tudo era feito apontando para quem? Para o sacrifício único, suficiente e vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Único. Aqui, todos os anos. Jesus Cristo fez uma única vez. Suficiente. Por quê? Porque não precisava também entrar todos os dias. Mas é suficiente por quê? Porque ele é completo. E é vicário, por que vicário? Vamos ligar o vicário ao alheio. Veja que agora já não é sangue de animais, mas é o sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqueles que substituíam no Antigo Testamento, até a destruição do templo, no Novo Testamento, lógico, era sangue alheio. A ideia do sangue de Jesus Cristo para nós também não é o nosso sangue, é o sangue alheio, porque é o sangue de Cristo. Mas como os animais entravam aqui e tinha que ser feito todas as vezes, Jesus Cristo ele nos substitui. Veja que o Cordeiro substitui Isaac, Jesus Cristo substitui a nós. Tá bem? Com aquela diferença, uma única vez suficiente e uma única vez também substitui. Por quê? Quando ele entra, ele não vai para tabernáculo feito pelo mão dos homens. Ele entra nos céus. E se oferece como sacrifício a nós. Ou por nós. Por nós. Tá bem? Então, diferente, ponto 2.2, vamos falar então. Falamos da ineficácia, o ponto 1, do sacerdócio levítico, o ponto 2, o sacrifício único e suficiente. Por quê? Diferente do sistema levítico, que é o que nós estamos falando até agora, a morte de Jesus Cristo foi definitiva, completa e eficaz. O que é algo definitivo? É que definiu. Acabou. Chegou até onde tinha que chegar. Daqui para lá, não tem mais nada. Completo, por quê? Do que é exigido para que algo seja definitivo, foi cumprido todas as exigências. Quando olhamos para Jesus Cristo, vemos o sacrifício completo. Qual era a exigência? Um animal macho de 1 ano que não tinha defeitos e nem havia tido contato ainda também com nenhuma parte, vamos dizer assim, do sexo oposto das ovelhas. Cristo completo, perfeito, puro, santo, imaculado, santo, santo, santo. Então nós olhamos para ele, define. Por que ela é definitiva? Porque ela foi completa. Jesus não deixou de fazer nada. Todo o andar de Cristo foi dentro da vontade de Deus para satisfazer a sua vontade, diferente do sistema levítico. Eficaz porque havia a ideia de que aquele animalzinho estava me substituindo diante de Deus. Porém, por que não há eficácia? Não é eficaz? Porque ele tem que ser feito todos os dias, todos os meses, todo ano. Bem? Jesus Cristo é eficaz porque ele fez uma única vez. Então, veja, única, suficiente, vicária. Definitivo, completo e eficaz. Então, por que é eficaz? Porque está dentro destes 2 termos aqui. Ó.
Definitivo porque é completo, e porque é completo e definitivo é eficaz. A sua eficácia é comprovada e não precisa ser refeita. Tudo que é apresentado e apresenta uma conclusão perfeita, correta, eficaz, não precisa ser refeito. E é isto que nós vemos em Cristo, diferente do sistema levítico. Tá bom? Ponto 2.3, nós vamos falar sobre a substituição vicária. Falamos constantemente sobre o sacrifício vicário, a substituição vicária. Então, estamos a par da ideia, tá? Do conceito. Então, a substituição vicária é inseparável. Aqui que eu quero falar. Tá? É inseparável do quê? Da justiça divina. Quando olhamos para esta substituição, nós estamos vendo também que não foi algo que nos descondenou, não. Como o pecado e a lei exige que o pecado seja punido, onde o pecado foi punido? Para que nós recebêssemos esta justificação na substituição. Então, em Cristo, a justiça divina, ela recai toda sobre Cristo. É só nós lermos Isaías 53. Tá? O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. E sob as suas pisaduras fomos sarados. Então, veja, não houve uma descondenação. Não houve uma desconsideração pelo pecado. Não. Não houve um acerto de conta, um ajeitadozinho, para que o pecado passasse batido e ficar. Não. Tem que ser julgado? Tem. Tem que ser condenado? Tem. Então, quem é que vai receber? O Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado divino. Então, não dá para separar a justiça divina da substituição vicária, ou vice-versa, a substituição vicária da justiça divina. Era necessário que alguém pagasse, e não poderia deixar. Não poderia passar em branco. Deus não poderia ser injusto. Quando falamos da justiça de Deus, nós estamos falando de algo que Deus não pode deixar de ser, que é justo. Então, ele exigiu desde o princípio que o pecado fosse condenado, que o pecado fosse pago, que o pecado fosse expiado. Não é porque nós não passamos que este pecado, quer dizer, nós não fomos descondenados. Alguém foi condenado em nosso lugar. Alguém sofreu em nosso lugar, padecendo até a morte e morte de cruz. Quem é este? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, quando nós pensamos mais, gastamos um pouco mais de tempo, né? Já estou com isso pedindo desculpas, nós vamos entendendo o que está escrito, o que está sendo ensinado. Vamos para o ponto de número 3? Então vamos lá. A obra redentora do Filho, não, é a 2. Nós já falamos, tem que trocar de página, né? Então, 3, a exaltação. Então, agora também nós precisamos entender. Então, Jesus Cristo perdeu tudo? Jesus Cristo deixou de ser Deus? É um Deus criado? É um Deus... Não, nada disso. Vamos entender, então, primeiro, falando recebido à destra. Mas vamos nos lembrar que quando Jesus Cristo orou, ele disse, naquela glória que já era minha, já me pertencia, este lugar já era meu. Quer dizer, me recebe de volta. Então, após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna. Então quer dizer que ele não estava eternizado? Ele não estava assentado desde a eternidade? Ele está recebendo agora? Ele foi entronizado agora? Não. Também não foi reentronizado, porque ele também não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Mas cumprindo voluntariamente a obra, a vontade de Deus, a missão que Deus colocou sobre ele, humildemente, voluntário, ele foi humilhado, humildemente foi humilhado. Eu espero que não esteja errado. Mas veja, para nós darmos para entendermos melhor. Então ele desce à condição mais humilde e morre como servo. Tá bem?
Mas quando vemos aqui no ponto 3.1, após a sua humilhação voluntária, desde a encarnação até o Calvário, nós vamos ver o Filho agora entronizado nos céus com glória eterna. Tá? A glória que já me pertencia. Tá bem? Não está dando ideia de que Jesus Cristo deixou de ser Deus, aí a lição não é confusa, só gaste um pouco mais de tempo para entender. Foi entronizado nos céus com glória, com a glória que já era sua. A glória, vimos a glória do unigênito do Pai. Não é o que João diz no capítulo 1? Então, ele já vem em glória. Tá? Vindo, ele prefere privar-se de seus direitos. Agora ele volta para os seus direitos. Isso, ponto 3.2. Né? O nome acima de todo nome. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência, quer dizer, acima de todo poder, acima de toda autoridade. Mas isso foi demonstrado a nós. Pedro, o livro de Atos, ele já estava acima, ele já habitava acima, ele já era Deus. Tá bem? E significa que Cristo foi exaltado. Exaltado aonde? Onde ele recebeu a vitória. Onde ele recebeu a vitória? Na morte e morte de cruz. Ele recebeu a vitória aqui, ele foi vitorioso aqui. Ele demonstrou, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quer dizer, essa vitória ele nos dá também. Então ele é exaltado acima de toda eminência. No céu, Cristo já era exaltado na eternidade por anjos, arcanjos, querubins e serafins, pelos 24 anciãos, tudo aquilo que o Apocalipse nos mostra. Então quer dizer que toda eminência, tudo que está em eminência, em evidência, toda autoridade, todo o poder, toda a potestade, agora sabe que está sob os pés de Cristo. Está debaixo dos pés de Cristo. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência. Como que ele é exaltado? Porque ele vence na cruz do Calvário. E o terceiro ponto que diz soberania universal e retorno triunfal. Tá? Então vamos falar da confissão. Então aqui, entronizado, exaltado e aqui glorificado pelos homens, porque lá, na eternidade, ele já é Deus. Então, a confissão universal, todos os homens que já pisaram na face desta terra, de que Jesus Cristo é o Senhor, esta é a confissão, Jesus Cristo é o Senhor, se dará de duas maneiras. Voluntária, veja, vamos lembrar de novo, voluntário. Quem vai declarar voluntariamente que Jesus Cristo é o Senhor? Ora, aqueles que foram salvos, que se renderam ao senhorio e à salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que voluntariamente serviram a Cristo em espírito e em verdade, como diz João. Aqueles que foram humilhados, como nós estamos vendo na outra lição. As bem-aventuranças. Aqueles que foram humilhados agora serão exaltados, mas serão exaltados na pessoa bendita de Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E existirão aqueles que serão obrigados, por isso a palavra compulsória é forçada, é obrigado. Esses terão que reconhecer. Sabe, todo mundo, desde o primeiro homem, que tentou negar e blasfemar contra Deus, contra Cristo, até o último, não são poucos nos dias de hoje, os que querem, os que querem zombar, desfazer, menosprezar, diminuir Cristo, seu nome, sua obra, seu povo. Hoje alguns conduzem compulsoriamente outros. Mas nesse dia aqui, compulsoriamente terão que dizer
que Jesus Cristo é o Senhor. Bem? E a soberania e o retorno triunfal de Cristo, nós já sabemos que se dará. Por quê? Porque ele completou a obra como filho. Que obra é esta? A obra redentora da nossa redenção, da nossa salvação. E ele fez isto voluntariamente. De que maneira? Desde a encarnação até o Calvário. Mostrando a diferença entre a falibilidade do sistema levítico e a eficácia do seu sacrifício substitutivo debaixo da justiça de Deus. Porque todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Bom, então a questão aqui não é que foi de graça. O sangue de Jesus Cristo foi o pagamento. Após a sua obra redentora completa na terra, ele é entronizado nos céus, é exaltado acima de toda a eminência e vai ser exaltado nos céus por aqueles que o adorarem em espírito e em verdade e por aqueles que tentaram se opor à sua obra redentora. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.